eu queria começar falando, né, desse aparato legal, porque eu tive essa experiência quando apoiei lá, participei da comissão de auditoria da dívida na Grécia, uma auditoria convocada pelo parlamento grego, e tive que estudar toda aquela legislação, não é, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, que estava regendo aquelas negociações feitas pela Grécia, regidas também pela chamada Troika, né? A Troika, quem não se lembra, é aquela criatura de três, somada, resultante da soma de três personalidades, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI, que passou a também reger, não é, os termos dos acordos e tudo mais. Naquela ocasião, um dos aspectos que foi, inclusive, considerado um escândalo, né, foram as normas que o Banco Central Europeu editou, que ele chamava de regras não padronizadas. Por que não padronizadas? Porque fugiam completamente daquela da postura adotada anteriormente. Eram normas assim que faziam verdadeiros absurdos no mercado financeiro, inclusive compra de títulos privados que estavam em poder dos bancos, né, para salvar os bancos. E foram criados vários mecanismos, inclusive o mecanismo da securitização, que nós descobrimos lá e que foi muito útil aqui no Brasil para combater esse esquema da securitização. Então, nós vimos isso na Europa e, atualmente, diante dessa pandemia que aqui no Brasil nós já vínhamos em crise desde 2015, então a crise econômica que não começou com a pandemia. 2015, 2016, nós já tínhamos tido queda do PIB de mais de 7%, desemprego recorde, quebra de empresas, etc. Então, a pandemia chega aqui, pessoal, já numa situação econômica muito debilitada. Só que, durante esses anos todos de crise, desde 2015, os bancos aqui no Brasil continuaram batendo recordes de lucro de quase 100 bilhões de reais por ano. A cada trimestre, um recorde de lucro, apesar da crise. E agora, mesmo durante a crise, não há risco sistêmico algum. Mesmo assim, aprovaram aqui no Brasil uma emenda constitucional que autoriza o Banco Central papel podre de banco, sem limite de dinheiro, pode custar trilhões de reais, sem limite para o prazo do título, professor. Não limitar a 5 anos. Então, o Banco Central vai poder comprar papel preço. Vence anos, como constou de um levantamento que foi em destaque pelo Estadão, sem estabelecer, pelo menos, que o papel tenha sido originalmente emitido por alguma empresa brasileira. Não, o Brasil está correndo risco de virar lixão de papel podre do mundo, porque não tem regra. Qualquer poderá ser comprado, até em formato de cestas. Aqueles arranjos financeiros que empacotam uma série de títulos, isso vai ser vendido para o Banco Central. Bom, para encerrar essa minha introdução, essa semana, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, publicou um artigo no qual ele mesmo fala que isso não é papel do Banco Central. Que ele coloca lá os riscos, né? Porque o Banco Central não tem essa função de analisar créditos e tudo. E coloca lá, muito esquisito, uma mera circular do Banco Central, fundamentar uma emenda constitucional.
porque o Banco Central soltou recentemente uma circular 4.028, tem artigo, quem está nos acompanhando, tem um artigo na página da Auditoria Cidadã analisando essa regulamentação, e essa regulamentação saiu apesar do tema estar sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. A doutora Sara Campos, brilhante, advogada de Minas Gerais, que o senhor conhece, está advogando para a Auditoria Cidadã, fez um pedido para que a Auditoria Cidadã figurasse como amiga da Corte nessa ação de inconstitucionalidade que está correndo no Congresso, porque na pressa acabaram votando textos diferentes na Câmara e no Senado.